Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. 29º dia, nuvem que nos transfigura. Vai ser a meditação de hoje. Nuvem que nos transfigura. Nós estamos aí vendo e contemplando, aperfeiçoando o nosso conhecimento, mas muito mais do que conhecimento, nós queremos ser íntimos do Espírito. Nós queremos que Ele seja o doce hóspede da nossa alma. E para que Ele venha se hospedar, para que Ele encontre em nosso coração um lugar para fazer morada, nós queremos rezar a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Divino Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. De todo ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. De toda da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número de vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 29º dia, nuvem que nos transfigura. Vem Espírito Santo, paira e sopra também sobre o meu caos, ilumina as minhas trevas. Salmo 18, versículo 29. Com certeza a nuvem é a metáfora menos conhecida do Espírito Santo. Isso é impressionante, porque a sua força na Bíblia é discretamente fundamental. Já na criação, se afirma que o Espírito pairava sobre as águas. Podemos ver aqui o vento de Deus pairando sobre o caos, mas a imagem também remete a uma cosmogonia típica em muitas religiões em que a nuvem se coloca sobre uma espécie de ovo cósmico para gestar a vida. A mesma imagem que retorna com força no episódio em que Deus abre o mar vermelho para libertar seu povo do Egito, a coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Essa coluna de nuvem luminosa jamais abandonou o povo de Deus em sua caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. É do meio da nuvem que Deus fala com Moisés e lhe dá as tábuas da lei. Na tenda da reunião, no meio do acampamento, Moisés entrava para dialogar com Deus, enquanto a nuvem permanecia na entrada da tenda. Quando Moisés saía, o rosto dele brilhava. Se avançarmos para o Novo Testamento, a nuvem aparece com força no anúncio do anjo Gabriel a Maria. Quando ela lhe perguntou como acontecerá isso, o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa sombra do Altíssimo é a nuvem que nos remete à ação do Espírito Santo. Um dos episódios mais fortes em que aparece a nuvem é a cena da transfiguração de Jesus. O Papa João Paulo II escolheu esse trecho para escrever a sua exortação sobre a vida consagrada. É ele quem explica: uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. Uma significativa interpretação espiritual da transfiguração vê nessa nuvem a imagem do Espírito Santo. Essa imagem aparece também na cena do batismo de Jesus. O texto de Lucas nos diz que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. A imagem do Espírito Santo como pomba, tão popular, é na verdade uma alusão à nuvem. Oremos para que o Espírito venha sobre nós, essa nuvem que nos transfigura, para que essa nuvem nos guie, porque nós precisamos que essa nuvem, de manhã ela nos guie, e à noite ela seja como um fogo sobre todos nós. Vinde Espírito Santo, nuvem que nos transfigura. Ora la bandari que tere bandara la barala yarala. Ora la bandara la barala. Envolvei-nos com vossa sombra e transfigurai-nos. Erere bandara la barala yarala barala. Para que o nosso rosto brilhe com a luz do céu. Erere bandari que tere barala yarala barala. Xerere bandara que tere bandara la barala. Que dessa nuvem eu possa ouvir a voz do Pai que diz: este é meu filho amado. Xerere bandara la barala yarala barala. Ora la bandari yara la bandari erere bandarala. Erele bandarala. Vem Espírito Santo sobre todos nós para nos guiar. Todos os dias, Espírito Santo, porque nós precisamos ser guiados por Ti. Tu que és essa nuvem que transfigura. Ora la bandari que tere bandarala barala yarala. Erere bandarala. Vem habitar os nossos corações, Espírito Santo. Vem habitar nas nossas mentes, vem conduzir os nossos passos, nos levar aonde Deus quer.
Xererebandaralá. Nos abrir a revelação de Deus, Espírito Santo. Xererebandariqueterebandaralá. Oralabandariquetere. Manda o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Manda o teu Espírito, Senhor, para que nós possamos permanecer unidos, Senhor, permanecer firmes em oração, para que estejamos juntos contigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.